leitura, irmãos, depois estarei passando para o pastor Marcos. O tema da nossa lição é o cuidado com a língua. O cuidado com a língua. Inclusive para não morder a língua. Primeiro, porque morder a língua dói muito. E depois, se a língua estiver envenenada, pode causar morte, infecção e morte. Porque no decorrer desse texto, nós vamos ver que pode, não é que tem que haver, mas pode haver veneno na língua. É perigoso morder a língua. O texto áureo diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão ou a tal mulher é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. A verdade prática diz: a nossa língua pode destruir vidas, mas pode também edificar. Amém? Achei a verdade prática muito pessimista. Poderia ser assim: a nossa língua pode edificar ou destruir vidas. Acho que poderia ter sido um pouco mais positivo. Sejamos cuidadosos com o que falamos. Ou seja, a nossa língua precisa ser controlada. Cada um de nós tem esse instrumento maravilhoso que é a língua e a fala. É o grande meio de comunicação. É a fala. Mas esses instrumentos, a língua e a fala, podem ser usados de maneira construtiva ou de maneira destrutiva. O Espírito Santo está trabalhando. A palavra de Deus está trabalhando para que nós usemos a nossa língua de maneira construtiva. Eu posso usar a minha língua para pressionar alguém, para oprimir alguém, para constranger alguém, para discutir com alguém, para murmurar. O que mais? Como? Para blasfemar, para amaldiçoar, para mentir. Faltam as coisas boas. Para louvar, para exaltar, para engrandecer, para bendizer, para abençoar, para glorificar. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa que o Senhor nos dá. É somente trazê-la sob o controle do Espírito Santo. É muito simples. Vamos estar de pé para esta leitura, irmãos. Depois o pastor Marcos estará ministrando esta palavra tão poderosa para as nossas vidas. Vamos ler todos juntos. Vamos ler com dicção, ou seja, falando todas as palavras completas, os S's, os R's
respeitando as vírgulas, os pontos. Os irmãos me ajudem, hein? Eu até uma idade de 8 anos, 9 anos, eu falava muito errado. Minha mãe era baiana e não teve instrução de gramática, de literatura, e então falava assim um baianês bastante acentuado. Então, se eu falar alguma palavra errada, vocês vão relevando, hein? Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e águas amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Amém. Os irmãos viram aí peçonha? Sabe o que é? Veneno de cobra. Esse tipo de veneno só é encontrado em cobra, escorpiões, aranhas, aquelas aranhas venenosas. Não é um veneno assim, igual esses venenos que você vai para matar formiga. É um veneno um pouco mais perigoso. E a palavra de Deus diz, da mesma boca. Então nós temos que falar, Senhor, porque não é porque da mesma boca, a Bíblia está dizendo que é assim.
Porque aqui o apóstolo vem dizendo, não convém que seja assim. Ó Senhor, nós queremos que a nossa língua, a nossa boca, a nossa fala, seja, Senhor, controlada pelo Espírito Santo. E que da nossa boca, Senhor, saiam somente palavras agradáveis, palavras construtivas, palavras edificantes, palavras que abençoem, palavras que edifiquem o teu reino aqui na terra, palavras que glorifiquem o teu nome, Senhor. Ó Senhor, nós queremos uma vez mais nesta manhã pedir perdão ao Senhor pelas palavras que proferimos, que não foram palavras que edificaram o teu nome, não glorificaram ao Pai, não edificaram vidas, mas nós nos colocamos diante da tua presença, carentes da tua misericórdia, e abertos para que nesta manhã o Espírito Santo venha falar poderosamente. Dá-nos, Senhor, condições para receber a tua palavra com alegria. Livra-nos, Senhor, dos nossos preconceitos pessoais. Livra-nos, Senhor, dos nossos julgamentos próprios. E conduz-nos, Senhor, de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos, como estamos, receber o pastor Marcos. Ele estará fazendo esta ministração para as nossas vidas. Graças a Deus, estamos agradecidos a Deus por esta manhã maravilhosa de domingo, ensolarado. Com certeza, Deus tem muito para nós nesse domingo. Amém? Que Deus possa abençoar a todos, os nossos alunos da IBD. Também tenham um bom domingo, um bom almoço, uma boa tarde aí onde você está na Europa, ou uma boa noite aí no Japão. Enfim, que sejamos abençoados por Deus. Eu recebi um telefone agora de manhã que os médicos estão querendo dar alta para o meu pai. Amém? Graças a Deus, que ele ficou muito feliz, se isso mesmo for concretizado, é uma bênção para ele. Amém? Glória ao Senhor para sempre. Vamos, irmãos, para dar continuidade à nossa lição. Lição de número 8, o pastor já deu aqui uma introdução, que tem como título Cuidado com a língua. Cuidado com a língua. A língua, irmãos, é um órgão do nosso corpo de extrema importância. Extrema importância. É um órgão pequeno, porém de extrema importância. É com a língua que nós sentimos o sabor dos alimentos. Quando você vai verificar se o seu alimento está doce, está salgado, você leva na língua. Você vai ter o sabor que você deseja. Eu uma vez fiz uma sopa e eu até quis surpreender a Leonildo com a sopa. Eu disse, eu sei fazer uma sopa top, muito boa. Eu preparei todos os ingredientes, e ela saiu. Quando ela voltar, a sopa está pronta, e a sopa, vou surpreender ela com essa sopa assim, muito gostosa. E eu não fiz o teste do sal e do açúcar. E como não tinha muita prática na cozinha, peguei, porque o sal e o açúcar têm a mesma coloração. E eu achei que eu peguei o sal, mas eu peguei o recipiente do açúcar. E vá açúcar na sopa. E quando ela estava para chegar, que eu fui provar, estava doce.
todo o trabalho perdido. Porque bastava um teste na língua, vai te dar o sabor. Mas depois eu tive que fazer uma outra bem rápida, só que com menos ingredientes, porque já tinha colocado no primeiro. Mas é assim, irmãos, a língua ela é um órgão que dá o sabor. Também o som que nós emitimos, as cordas vocálicas geram o som. Porém, a língua dá todo o final do som que nós produzimos. Se você prender a língua, você vai ver que você vai ter dificuldade de se expressar. Porque em todo tempo, quando você está falando, a língua está dando toda a articulação para que o som saia perfeito. Então, você percebe que é um órgão que tem tantos benefícios para o corpo humano. Tantos benefícios. Quem gosta de saborear os alimentos, sem a língua, você não teria essa possibilidade. Agora, o meio-irmão de Jesus, ele traz essas exortações a respeito da língua, no sentido que nós devemos ter muito cuidado com ela. Traz tantos benefícios, mas ela tem, do outro lado, um poder de destruição muito forte. Na verdade, a língua sozinha ela não faz nada. Ela é comandada pela nossa mente. Antes dela se mover, milésimo de segundo se fez todo o processo da fala. Então, mas é a língua que faz todo esse movimento para que esse som saia desta forma. E o nosso texto áureo, que está em Tiago 3, e versículo 2, começa dizendo assim: porque alguns tropeçam em muitas coisas. É assim que está escrito aí? Todos. Inclusive ele. Ele falou, eu reconheço que eu tenho essa dificuldade. Eu sei que eu tenho esse problema. Eu andei com ele. Eu convivi com ele. Eu tive muito próximo dele. Mas isso não me isenta de não tropeçar. Então, todos nós aqui estamos incluídos. Todos, porque todos tropeçamos. Então, irmãos, você não pode bater no peito e dizer, eu estou isento, eu tenho um controle da minha língua. Não. Você não tem o controle total da sua língua, porque você requer cuidados. Precisamos estar atentos, todo instante, porque um descuido pode ser fatal. Um descuido, você pode incendiar um bosque. Um descuido, você pode tomar uma rota diferente. Um descuido, você pode destruir uma pessoa. Um descuido, você pode colocar alguém em situação, em dificuldade, que às vezes quase que irreversível. E às vezes precisa muito bombeiro, um contingente muito grande, para tentar apagar um incêndio. E às vezes não consegue. Precisa-se de ação terra e ar. Equipamentos de ponta, muita água, e às vezes é incontrolável. Vamos deixar porque não tem mais controle. E o vento ajuda a incendiar. Isso significa dizer que quando você solta a fagulha, o diabo se encarrega de continuar incendiando e levar aquilo para frente. Então, quando sai do seu controle e começa a fogueira,
Aí precisamos de muita ajuda de Deus para que isso possa mudar. Então Tiago fala, porque todos nós tropeçamos. E como eu posso mudar isso? Como eu posso me preparar para isso? A única forma, irmãos, é você estar em oração, você estar em leitura da palavra de Deus, e ter mais outra, você falar muitas línguas estranhas. Porque à medida que você fala línguas estranhas, você está se edificando, e a sua língua está sendo usada pelo Espírito Santo. Você está se submetendo ao Espírito Santo. E quando você se submete ao Espírito Santo, e você passa a falar a língua dos anjos, a língua do céu, a sua língua vai se adestrando. Amém? A sua língua vai se adestrando com a linguagem do céu. E você vai se afastando. E esse veneno que o pastor nos colocou aqui, essa peçonha, esse veneno vai ficando mais longe de você. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Olha, aí não querer não vai resolver. Tem que querer. Aí se liberta. Pode falar no microfone, irmão? Sal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu falo com experiência própria. Eu não sou santa melhor do que ninguém. E eu já passei por muitas, por falta de vigiar. Também, família, você já sabe como que é, né? A gente já vem de famílias e já viu. Mas eu aprendi com o Senhor e aqui na igreja que não falta a palavra, não obedece quem não quer. Pastor aí se mata. Eu conheci ele jovem, ó, está com a cabeça branca igual eu. E ele tem mais de 20 anos de diferença de mim. Ele se mata aí, ó. A palavra está aí. Mas eu quero ver, ouvir. Agora, entrar no ouvido e sair no outro é uma coisa. Guardar no coração e pôr em prática é outra. É isso que a igreja está precisando. Muitas vezes a gente vê pessoas saindo da igreja. Aí, por quê, e por quê, e por que não? Não é. Muitas vezes o pastor está se matando, os pastores. Não é só o pastor. Os pastores estão se matando. Estão fazendo a parte deles. Mas a igreja não está ajudando. O pastor sozinho não vai fazer nada. As ovelhas têm que estar, ó, em rebanho, ajudando o pastor. Então, é por isso. Então, nós temos que, ó, acordar para a vida espiritual com Deus, e fazer um propósito diante de Deus e querer ter boa vontade. Aí a oração vai servir e a palavra vai servir. Amém. Então, a forma de você querer é começar lendo a Bíblia. Ter o desejo de mudar. Porque as palavras vai começar a entrar dentro da sua mente. E à medida que você busca o Senhor, na leitura, na oração, falar em mistério com Deus, você vai se dando uma proteção. Porque quando você se afasta da leitura da palavra de Deus, e você passa a não falar com Ele em oração, você vai se afastando da linguagem. E você começa a ter outra linguagem. A Bíblia nos diz que Pedro se afastou de Jesus. Quando Jesus foi para o primeiro julgamento, a Bíblia diz que Pedro se afastou de Jesus. E no fato de se afastar de Jesus, ele começou a tropeçar. A praguejar, a dizer tantas coisas, mas porque ele se afastou. E quando ele estava perto de Jesus, ele não tinha uma postura como essa. Então, ali dá um sinal, irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, a nossa linguagem começa a ser outra.
Porque esse órgão aqui, ele só é ajustado à medida que você se aproxima mais de Deus. Você começa a ter uma outra fala, a sua frequência começa a se alterar. Só no você abrir a boca e fechar, as pessoas já começam a sentir algo diferente. Quando você começa a falar, as pessoas sentem algo diferente. Porque você esteve próximo do Mestre. Você começa a falar diferente. Não já se perceberam quando você vai para o Rio de Janeiro e fica ali uma semana, 15 dias? Daí a pouquinho você está falando que nem carioca. Já perceberam? Começa a puxar um pouquinho o R, já começa já... Uma vez fiquei 15 dias em Santos, irmão, eu comecei a falar umas palavrinhas daqueles que não se fala aqui. E meio automático. É impressionante, irmãos, como isso acontece. Então, da mesma forma, quando você começa a ler a Bíblia, a orar, a falar com Deus, e começa a falar em línguas, falar em mistério, também as coisas começam a acontecer de forma automática. Você começa a ter uma outra palavra, um outro linguajar. Então, esse cuidado requer uma base para que isso aconteça. E ele diz, se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, a nossa língua, depois nós vamos caminhar por aqui, Tiago fala em detalhes a respeito deste corpo, e ele usa exemplo do navio, do cavalo, e assim por diante. Então, a nossa fala, ela pode gerar algo tão daninos como, assim, a nossa lição fala a respeito de quando a fala é motivada por Satanás. Isso significa dizer que você está cheio de algo tão amargo, os ciúmes, a ambição, a preocupação e desejos terrenos, pensamentos e ideias não espirituais, desordens e males. Ou seja, uma pessoa usada pelo diabo começa a trazer desastres e problemas por todo lado. Ele é um canal aberto para o mal, mas quando ele é usado por Deus, você começa a ver nesta pessoa pureza, paz, submissão, misericórdia e sinceridade. Olha, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque quando a Bíblia fala que o terreno é pantanoso, porque realmente é pantanoso mesmo. Há pessoas que você se aproxima, não tem palavras assim de vida, só tem palavras de morte. E o ambiente fica tão carregado. Há ambientes familiares que as pessoas já levantam e começam a dizer palavras tão pesadas, e maldição, e tantas coisas mais, e que atrai tantas coisas negativas, que realmente, irmãos, é difícil de conviver em certos locais. Eu tive uma pessoa que assim, era superior a mim, e um dia, assim, foi logo que eu fui para trabalhar em outra cidade, e eu cheguei e cumprimentei aquela pessoa pela manhã, e a pessoa não me respondeu. Eu cumprimentei novamente e não me respondeu. Aí eu peguei, saí da sala, fui embora. Aí comentei com uma pessoa, disse, você acha que a pessoa não está passando bem, porque eu cumprimentei 2 vezes e não respondeu. Eu disse, não, Marcos, essa pessoa só vai conversar depois do meio-dia. Até meio-dia essa pessoa não conversa com ninguém, amanhece mal-humorada, e quando fala muito asperadamente. Ela vai entrar assim em uma normalidade depois do almoço.
Irmãos, imagine só que ambiente hostil. Então, nós precisamos muito da presença de Deus em nossa vida para nós pronunciarmos palavras de vida, palavras de bênção, palavras que venham edificar, palavras que venham dar vida para as pessoas que estão próximas de nós. E devemos amanhecer, eu amanheci mal-humorado, eu amanheci, então eu estou assim. Não, você deve já amanhecer, já glorificando o nome do Senhor. Vamos para a nossa introdução, irmão? Nessa lição veremos o quanto o crente deve ser cuidadoso na maneira de falar com os outros. Tema do 3º capítulo da epístola do meio-irmão do Senhor escreve sobre um pequeno membro do nosso corpo, a língua. Este acanhado, mas poderoso órgão humano pode destruir ou edificar a vida das pessoas. Por isso, a nossa língua deve ser controlada pelo Espírito Santo, a fim de sermos canais de bênção para aqueles que nos ouvem. Então, aqui, como disse já aos irmãos, você deve ser um canal de bênção. Você deve filtrar aquilo que você ouve. Não é porque você ouviu que você deve estar falando. Não é porque eles falaram que você deve estar repassando. Você deve ser esse amortecedor, esse filtro para, antes de você passar uma informação, você deve pedir uma orientação do Espírito Santo se você deve falar ou não. Mas é verdade, mesmo que seja verdade, você não deve falar. A Bíblia diz que José, ele viu Maria grávida. Maria estava grávida. Mas a Bíblia diz que ele era justo. E por ser um homem justo, ele disse assim: eu não vou ser o canal para dizer mal dessa mulher. Ela estava grávida. E eu não vou difamar essa mulher. Não é o meu filho. Eu não vou em nenhum programa aqui dessa cidade para dizer mal dela. Mas alguém disse: mas o que eu estou falando tem peso de verdade. Sim, tem peso de verdade. Mas você não deve falar aquilo que venha denegrir a imagem do seu irmão, porque Deus lhe chamou para ser o vínculo da paz, para semear a bênção, para dar vida e não morte. Então a Bíblia diz que ele, por ser um homem justo, ele disse: eu não vou difamar essa mulher. Eu vou sair de forma secreta, eu vou sair à noite, quando ninguém vai me perguntar para onde eu vou. Eu não quero dar informação para ninguém. Ou seja, quando amanhecer o dia, eu não estou mais aqui. Olha, irmãos, que cuidado de José, porque ele podia sair durante o dia com a malinha na mão e dizer: para onde você vai? Ele disse: eu vou fazer uma viagem e ter que dizer algo que não era aquilo. Ele disse: então eu vou sair à noite. Então, irmãos, nós devemos nos comportar de forma tal que que a nossa fala não seja uma fala pejorativa, que não venha denegrir alguém com a nossa postura. E como disse aqui o nosso comentarista, nós devemos ser canais de bênção. Se é para abençoar, eu estou aqui. Se é para abençoar, eu estou aqui. Glória a Deus. Se é para ajudar, eu estou aqui. Mas se é para denegrir a imagem de alguém, eu já não estou mais aqui. E eu não faço parte dessa reunião. Eu estou saindo. Então Jesus nasceu, irmãos, num lar, em uma família justa. Justa. José era um homem justo.
Seriedade dos mestres. A palavra hebraica para mestre é rabi, cujo significado é meu mestre. Os mestres eram honrados em toda a comunidade judaica, gozavam de grande respeito e prestígio. Irmãos, hoje o mestre não tem mais aquela honra que tinha. Nós temos aqui o pastor Paulo, que está na ativa, não sei se tem mais outros irmãos que são mestres, mestres, que são professores na rede de ensino, mas se conta que um professor, aí, creio que 1900 e algumas coisinhas aí, ele, quando ele tinha assim duas profissões, assim, ou ele era professor e ele era juiz, quando começou a fazer assim os ajustes do serviço público, se perguntou para um professor que exercia essas duas funções. Ele era professor e era juiz. Ele tinha que escolher uma ou outra. Ele teve dificuldade para escolher, porque o salário era praticamente quase igual. E também o respeito que tinha pelos professores era muito grande. Eu lembro que eu morei vizinho de uma professora ali em Rio Preto, e todas as pessoas tinham o maior respeito por ela. Eu tinha 7 anos de idade, aí mora uma professora, e todo mundo tinha um respeito por aquela mulher, porque ela era professora. Hoje, isso vem se deteriorando ano após ano. E a grande quantidade de professores que abandonaram a carreira, estão exercendo outras profissões em virtude de tantas coisas que mudaram, inclusive, o salário. Nos dias de Jesus, e também, bem antes, todos queriam ser mestre. Dentro do judaísmo, a carreira promissora, a carreira mais honrada, era a carreira de mestre. Eles queriam ser mestre. Eles queriam estar na sinagoga ensinando. Eles queriam exercer essa função de ensino, porque era uma profissão muito honrada. Era muito desejada ser mestre. E quando esses crentes saíram do judaísmo e vieram para o cristianismo, eles também chegaram dentro da sinagoga, das igrejas, e queriam ser mestres. Eles queriam estar ensinando. Eles queriam estar passando informações, porque o respeito, o prestígio era muito grande. Nós percebemos que, assim, em muitas igrejas hoje, mesmo os professores de escola dominical não são tratados assim como deveria ser a palavra de Deus nos ensina. Então, eis aí o motivo que as pessoas às vezes levam essas funções dentro da igreja, não com tanto, da tanta forma que deveria ser, mas no início da nossa igreja, era assim um desejo ardente. Eu quero ser um mestre, eu quero ensinar, porque o mestre, ele vem para dar norte, para ajudar, e Paulo afirma que os mestres, os profetas, os pastores, os doutores, Deus deu para fazer o quê? Para dar um aperfeiçoamento na igreja. Porque as pessoas vêm para a igreja, mas agora ela precisa passar por um processo de aperfeiçoamento, de ajuste. E quem faz? É através da palavra. É através da palavra. A nossa irmã Renata. Paz, Senhor, irmãos, amém? Eu fiquei pensando se deveria falar alguma coisa, mas eu fiquei esperando o pastor Paulo dar uma palavra. E já que o pastor Marcos tocou no assunto, a desvalorização do magistério, na minha opinião, é algo que vem como uma política.
Porque um povo que tem educação é um povo diferenciado. Em nosso país, o magistério ele não tem valor, o professor ganha mal, mas para ser um professor é necessário ter ensino superior também. Não desvalorizando as outras categorias, outros profissionais, mas é algo que, como um médico, também tem uma certa importância. Então, já que estamos falando em valorização, eu acho que poderíamos começar aqui em nossa igreja, né? A internet ela expande bastante informação e para valorizar os professores. Se estamos em época de eleição, se falamos em melhoria de um país, tanto foi discutido numa Copa, que não havia saúde e educação, nós poderíamos fazer algo diferente, né? Deixar isso para uma reflexão, valorizar o professor, porque, lembrando, nenhuma outra profissão existe sem um professor. No Japão, um país bem desenvolvido, tem o imperador, todos sabem, é uma monarquia. A única pessoa que o imperador, ou seja, a única pessoa que não precisa se reclinar ou fazer reverência para o imperador é o professor, porque é uma profissão muito valorizada. Então, eu gostaria que nós que somos pais, mães, ou pessoas que tenham crianças, ou jovens, que pudéssemos começar a disseminar essa ideia de respeito ao professor. Nós temos já uma grande luta, né, que foi uma política de desmoralização da categoria, mas nós podemos também influenciar as crianças a respeitar os professores. O salário, eu até digo por mim mesma, nem conta tanto. O que conta é a vocação, o que conta é a dedicação, o que conta mesmo é você querer fazer melhorar o país e melhorar a educação das pessoas. Então, já que foi falado, eu peço a todos, vamos começar algo assim, em respeito aos professores do país. Amém. Muito bem. Muito bem. A educação, irmãos, ela muda uma comunidade. A educação muda uma nação. A educação muda o mundo. Jesus disse: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele mandou ensinar, porque ele sabe a profundidade disto, irmão. A profundidade. Eu, desde pequeno, quando comecei a entender de gente na igreja, olha, irmãos, é assim, eu nunca me ausentei da escola dominical. Nunca me ausentei. Porque é aqui na escola dominical é que você vai aprender. É aqui que você vai se desenvolver. É aqui que você vai ter todo o embasamento na vida cristã. É na escola dominical. Porque se você não aprende, como é que você vai dar? Se você não crescer ouvindo a palavra de Deus, como que você vai ser domado? Porque por si só você não nasce sabendo. Você precisa estar recebendo todos os dias, todas as semanas, todas as horas, uma porção da palavra. Se você não receber o alimento espiritual, você vai se enfraquecer. Você vai ficar anêmico. Aí você vai ficar propenso a pegar vírus. E o vírus está aí fora. Essa educação sem Deus tem futuro, não. Essa educação sem Deus não tem futuro. Ela pode instruir, ela pode ensinar idiomas, pode ensinar a reflexão, pode ensinar ao criticismo, a ser crítico, mas na hora de decidir entre o bem e o mal, essa educação, ela não consegue. E quanto ao que a Renata comentou,
eu creio que há necessidade da valorização do professor, mas há uma necessidade que o professor se valorize. Ele se valorize e ele busque a ser respeitado. Porque eu digo ainda que, na igreja, um homem de Deus que leva as coisas de Deus a sério, ele ainda encontra o respeito do seu rebanho. O que nós estamos vendo é, assim, uma vulgarização geral. O plano de Deus foi uma coisa, o mundo vive outra. Então, esse mesmo problema que a gente vê na política, essa desmoralização, a gente vê a desmoralização no magistério, a gente vê no ministério, a gente vê no judiciário. Quer dizer, as coisas não são levadas como deveriam ser levadas. E, por isso, as pessoas não olham com respeito. Porque ainda um pai que dá o respeito, ele quase sempre alcança o respeito do filho. Uma mãe que dá o respeito, ela encontra o respeito do filho. Um pastor que dá o respeito para o rebanho, ele ainda é respeitado. Jesus disse assim, conversando com as pessoas, o povo ficava admirado e dizia assim, e todos o admiravam porque ele ensinava como quem tem autoridade. Não como os escribas, não como os fariseus. Então, ainda há lugar para um magistério de respeito. Ainda há lugar para um ministério de respeito. Ainda há um lugar para um judiciário de respeito. Ainda há lugar para alguém que esteja na política de respeito. Agora, o problema é que, às vezes, não se dá o respeito, não se leva a sério aquilo que se faz como deveria se levar a sério. Então, aí o problema começa. Agora, essa desmoralização geral, essa bagunça toda, é obra de Satanás, porque Deus queria uma coisa diferente. O plano de Deus é diferente para a sua igreja e, consequentemente, para o mundo, porque a igreja, sendo o sal e a luz, ela pode ajudar o mundo. Agora, quando a igreja não tem forças nem para si, como que ela vai poder ajudar o mundo? Então, o mundo fica mais caótico, mais perdido. Você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Com a palavra de Deus, você faz a diferença nesse mundo. Só com os ensinos seculares você não vai conseguir fazer a diferença. Porque lá está cheio, irmão. Lá está cheio. Um certo pastor encontrou uma mulher na Europa, no aeroporto. Ela vinha do seu 5º doutorado. Ela disse, pastor, eu não sei o que falta mais para mim. Porque eu busco incansavelmente. Sou uma pesquisadora. Mas eu saí do 1º, do 2º, do 3º, 4º, 5º, e agora estou voltando. Mas eu não sei o que acontece. Falta algo para mim. Eu parece que eu volto insatisfeita. Eu lutei para o meu 5º doutorado, e agora volto, parece que um vazio. O que falta? E o pastor disse, eu sei o que falta. Ele disse que ela regalou os olhos assim, disse, mas o que é? Ele disse, falta Jesus na sua vida. Jesus vai dar sentido na sua vida. Então, irmãos, se nós temos Jesus no coração, e se nós vivemos a palavra de Deus, você vai ter o que dizer para as pessoas. A sua língua vai ser adestrada para ser um canal de bênção. O mundo está precisando, irmãos, de água viva. O mundo está precisando de sal. O mundo está apodrecendo. Então nós devemos usar a nossa profissão de forma disfarçada. Disfarçada. E você vai ver que você vai fazer a diferença lá no banco. Eu fui no banco essa semana e a moça que me atendeu, irmãos, me recebeu com um sorriso tão lindo. E às vezes as pessoas recebem você com a cara amarga. E aquilo me impactou. E quando eu saí do caixa, eu disse, parabéns pelo seu atendimento e pela forma que você recebeu o cliente. Parabéns. Ela deu outro sorriso. Irmãos, nós precisamos
fazer a diferença nesse mundo. Tópico 2. A seriedade com os mestres na igreja. Em Mateus 5,19, lemos sobre a advertência de Jesus quanto à seriedade e à fidelidade dos discípulos no ensino do Evangelho. Devido à sua importância, Jesus estabeleceu o ensino como um meio de propagar o Evangelho a toda criatura. E assim ordenou à sua igreja que fizesse seguidores do caminho pelo mundo. É interessante notarmos o paralelo que Tiago faz em relação à advertência, proferida por Jesus em tempo anterior. Quem foi vocacionado para ser mestre não pode ter o espírito dos fariseus, mas o de Cristo. Qual era o espírito do fariseu, irmãos? Os fariseus, eles eram o dono da verdade. Os fariseus, eles falavam aquilo que eles não faziam. Eles impunham regras que eles não faziam. Então você deve ter uma postura diante da sociedade transparente. Você deve ser transparente na sua casa. Você deve ser transparente no seu trabalho. Você deve falar coisas que tenham peso. Você não pode ser um homem de meia palavra. Você não pode ser uma mulher de meia palavra. Acabou de falar e não sustenta mais. Você não pode ter tal postura. Você não pode ser como aquele que olha no espelho e depois não se lembra quem você era. Isso significa dizer que você acabou de falar aqui, chega na porta, não sei mais. Não, irmãos, nós não podemos ter tal postura. A nossa fala tem que ser sim, sim e não, não. Você tem que ser uma pessoa de poucas palavras. Mas as tuas palavras têm que ser palavras verdadeiras. Palavras que tenham sustentação. Não responda coisa que você não saiba. Isso não sei. E há momentos em nossa vida que o silêncio é a melhor coisa. Você não deve responder todas as perguntas que ele faz. Eu estou falando porque eu estou respondendo porque estão me perguntando. Não. Boca fechada. O que Pilatos disse para Jesus? Você não me responde? Jesus disse, agora aumente ficar calado. Olha aí, irmão. Mas Deus, você não se defende. Irmãos, não é você que tem a sua autodefesa. A sua defesa vem lá de cima. É Deus que te defende. É o Espírito Santo que está te defendendo. Não, falou agora, vai ter que provar. Irmãos, isso não é caminho cristão. Agora ele falou, ele vai ter que provar o que ele falou. Não, irmãos, não precisa correr atrás dessas coisas, não. Deus está cuidando de você em todo o tempo. Deus está te cuidando, está tendo todo um cuidado especial com a sua vida. Fica em paz. O caminho, irmãos, da paz é o melhor caminho. Mas e o desaforo? Não vai atrás disso, irmão, fique em paz. Mas ele me ofendeu. Eu fui humilhado. O melhor caminho é você ficar em silêncio. Melhor caminho. Porque quando você começa a trocar as palavras agressivas, irmãos, o futuro é incerto. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, quando você fica em silêncio, as coisas se anulam, perde força e você segue em paz. Lá no meu trabalho, irmão, é realmente como, às vezes, o inimigo prepara um negócio logo cedo. Aí eu passava todo dia angustiado, irmão. Eu ficava assim, sentado, pensando, mas, Marcos, como você foi infeliz? Por que você não ficou quieto?
Aí eu ficava me martirizando, e um dia eu até saí atrás da pessoa para consertar e pedir desculpa, para sair aquilo do meu coração. Aí eu ficava o dia inteiro, e às vezes só ia sair no outro dia, que acabava esquecendo. Eu disse, meu Espírito Santo, me dê força. Agora eu quero ter um controle muito forte para que o meu dia seja um dia inteiro de paz. E às vezes, uma vez chegou um senhor lá, mas chegou pronto para brigar mesmo. Para brigar, um baixinho, e ele estava vestido todo de branco, e ele colocou o chip invertido no aparelho, e chegou muito agressivo comigo, e eu tentei conversar com ele alterado. Aí uma senhora fez uma pergunta, eu fui responder, ele gritou com a mulher, dizendo que ele que estava na vez, e que era para ficar quieta, e um ambiente terrível, irmão. Aí ele disse, eu vim aqui para lhe ofender, para brigar com você, mas eu não sei o que está acontecendo, porque eu não estou tendo força. Estou tendo força. E depois ele saiu dizendo, eu sou um macumbeiro, e tantas coisas mais, e ele foi-se embora. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado, porque o inimigo prepara todas as suas ferramentas, ele prepara as coisas para um grande confrontamento, e você precisa ter o Espírito Santo, o equilíbrio, para que você não entre nesses caminhos aí, e depois são caminhos terríveis, pantanosos, e que vai lhe trazer tanta tristeza, tanto desgaste, e agora o Espírito Santo me deu um norte, um caminho, não quero problema com ninguém. Não, está tudo resolvido, e a coisa vai em paz. Mas você vai perder, não tem problema, pode perder, mas eu não posso perder a paz. Você pode perder, mas não perca a paz. Você pode perder algo financeiro, mas você não pode perder a paz perene que Deus lhe chamou para ser o vínculo da paz. Amém? Glória a Deus. Nós temos um ganho tão grande que já é a nossa salvação. Aleluia. Jesus te salvou. Mas eu estou perdendo. Não tem problema. Não tem problema. Essas perdas aí não se comparam com o gozo, com a alma, com a felicidade que tem no seu coração. Não tem problema. Amém? Tópico 3. Perfeição que domina o corpo. Quem domina ou controla a sua língua, sem cometer delitos, excessos, descontroles, julgamentos precipitados e difamações, etc. Sem dúvida, é perfeito. O controle da língua significa que a pessoa tem a capacidade de controlar as demais áreas da vida, pois a língua é poderosa para também resfriar todo o corpo. Quem tem domínio sobre a língua tem igualmente o coração preservado, pois a boca fala do que o coração está cheio. Discipline-se, faça um propósito com Deus e consigo mesmo. Não empreste os seus lábios para fazer o mal. Amém? Glória a Deus. Não diga para a pessoa, você não vai dar em nada. Esse aqui não vai dar em nada. Esse aqui, olha, não tem mais jeito não. Olha, isso aqui já foi investido, agora está fadado para o mal para sempre. Não, irmãos. Tudo que cai nas mãos de Deus, Deus muda. Aleluia. Aleluia. Tudo que cai nas mãos de Deus, Deus muda. Não empreste os seus lábios para dizer palavras que vai proferir o mal. Há pessoas que não conseguem, irmãos, enxergar que Deus pode gerar mudanças. Jesus muda tudo. Jesus pode mudar qualquer situação, seja ela qual for.
A sua vizinha, o seu vizinho. Eu morei vizinho de uma família, irmãos, que eu chegava aqui da igreja 10 horas e ninguém podia ir na cozinha. E quando chegava na cozinha, tinha que falar baixinho, baixinho. Quase que a gente não se escutava dentro da cozinha, porque o vizinho do lado começava a fazer uma gritaria, irmãos, e ofensas pesadas. A primeira vez que isso aconteceu, eu peguei a minha família e fomos lá para a sala e fechamos a porta e fomos conversar. Mas ele me ofendeu. Deixa, irmão. Deixa. Passado alguns dias, a vizinha chamou a Leonilda e foi conversar com ela de uma forma tão diferente. Sabe por quê? Porque viram a diferença em nossa vida. Viram a diferença. Então, irmãos, Jesus não chamou você para grandes confrontamentos físicos e nem verbais. Jesus nos chamou para ser luz nesse mundo. Aleluia! Jesus chamou para você ser sal neste mundo. Então, a sua língua não vai ser usada para o mal, para contendas, para brigas, para confusões, para grandes discussões. Não, Deus lhe chamou. E você vai usar a sua língua para profetizar. Amém? Para profetizar. Para falar em mistério com Deus. Para a leitura da palavra do Senhor. Para a oração. E você vai ver que esta mina, que este rio de água viva, vai jorrar somente para gerar vidas para as pessoas. Glória ao Senhor. Jesus atraía as pessoas. Jesus atraía as pessoas. As multidões iam de todos os lugares e queriam ouvir Jesus falar. Glória ao Senhor para sempre. Capacidade da língua. Tem uma amiga minha que não falou não por causa de que ela trabalha, e faz o quê? Uns dois anos ela ficava sempre falando comigo, às vezes aí em casa, dormia em casa, a gente orava junto, que falava para orar, sempre queria para a gente orava. Aí a última vez que ela falou comigo, ela me deu carona e eu falei com ela num domingo. Aí ela falou assim, amanhã eu vou pôr em prática. Eu falei assim, porque você sabe que o diabo é astuto, o diabo fica jogando o vento para o cunhão maduro. Às vezes uma coisa é mentira, ele fala, eu fiquei sabendo disso e aquilo, coisa, uma vez você fala alguma coisa, o modo ali é sair pegando a informação, que ele vive de informação. E como ele não tem informação, ele fica jogando o vento, ele joga o vento, você pega e fala uma coisa que é mentira, e ele sai informando. Aí ela trabalha num serviço que ela ganha até muito bem, ganha 2 cestas básicas, ganha muito bem. Ela ficava, e quando ela arrumou esse serviço, eu orei muito para arrumar esse serviço. Ela veio falando que Deus fez assim, realmente Deus abriu essa porta. Fez assim, só se te prepara que o diabo vai levantar. Se prepara a porta que Deus abre, o diabo se levanta. Você tem que orar muito e buscar a Deus. Aí a Javinha, que começou a coisa, ela trabalha, que é bastante gente na cozinha, disse que só tinha muita fofoca, que sempre estava aquela fofoca, a chefe dela não gostava dela, que ela ia sair de lá, que não sei o quê, que ela estava até empregada. Eu falei assim, você não vai fazer nada, você não vai brigar, não vai fazer nada. Que é isso que o diabo quer. Essa porta foi Deus que abriu. Se você fechar essa porta, que você está fechando com a própria mão, Deus não vai abrir outra. Porque a porta que Deus abriu, o homem não pode fechar. Eu falei assim, em vez de você ficar, a coisa que você está falando é com você, não é com você. E mesmo que fosse com você, ó, está falando, não dá ouvido, faz de conta que você não está escutando, você não está aí. Começa a cantar, só que você não começa a cantar, você começa a cantar baixo, que é uma coisa que o diabo não gosta. Eu vou fazer uma experiência que eu tenho, que eu morei no serviço, e eu não tinha para mim aqui, e eu sei que meu filho, enfim, eu me livrei de tudo com isso. Eu cantando direto, por isso que eu tenho um novo maravilhoso, que eu cantar, se deixou cantar noite e dia, eu canto noite e dia sem parar, sem nunca me cansar. Amém. Aí eu falei assim, em vez de você ficar brigando, coisa, com raiva, xingando, vai cantar. Vai no banheiro e ora, que eu orei muito no banheiro, vai no banheiro e ora e começa a louvar o Senhor de baixinho, tem muitos corinhos bonitos, começa a cantar, mas aquele louvor que fala sobre o sangue de Jesus, começa a cantar baixinho, faz experiência disso uns 2 meses, depois você me conta. Depois passou 2 meses, eu perguntei para ela, ela falou assim, está tão bom que a minha chefe está me elogiando.
A chefe começou a elogiar ela, você vê como é que o diabo é. A pessoa que estava usando poder contrazer com ela, está elogiando ela agora. Como é que Deus faz? Então, o diabo só vive de coisa. Se você dá ouvido para ele, ele começa a coisa, aí ele acha o peito, fala assim, está fazendo assim, agora eu vou julgar mais ainda, pesado. Aí você começa a encrencar com todo mundo. E acha que o fulano, quando pensa a vida que você está encrencando sobre ele, a melhor pessoa que tem. O defeito está em ti, que você está julgando a pessoa, só porque pega uma informação que o diabo está querendo, e começa a fazer encrenca. Então, se cada um tiver aquele discernimento de saber que a cilada, a irmã é de Satanás, qualquer encrenca é cilada de Satanás, que vê defeito em tudo. Uma vez o fulano está conversando com a pessoa e não sabe o que é. Ah, o fulano está brigando. Então, aí começa a encrencar. Começa a louvar a Deus e cantar hino vitória, que uma hora dessa, Deus dá muito louvor. Deus dá cada louvor maravilhoso. Amém. E o louvor mais belo e bonito é o que vem do tom da graça. Você vê que você está dormindo, Deus dá aquele canto maravilhoso, você canta louvando a Deus. E eu vejo muita gente falando que quando não dorme à noite, levanta com triste, não dá de novo, eu passo a noite sem dormir. E levanto cantando, alegre, mesmo jeitinho, a mesma coisa, parece que eu dormi o dia todo. Se eu vou numa vigia, porque de vez em quando eu vou na vigia, e eu vou e chego em casa, não durmo, às vezes tem consagração, eu venho para a consagração, não durmo, de noite eu venho para o culto, vou dormir depois do culto e não sinto sono. Porque Deus dá força e dá graça. Você começa a louvar Ele, começa a apresentar cada canto maravilhoso, cada corinho maravilhoso, você começa a exaltar a Deus, você não pensa de coisa ruim. É só de louvor. Então, quando muita gente trabalha, fala quem trabalha, mora no serviço, eu sei que é difícil, que eu morei, mas na hora que vem aquelas contendas, começa a louvar a Deus, vai para o banheiro e ora, e começa a fazer esse serviço, louvando a Deus baixinho, o diabo não aguenta aquilo e sai. Amém. Maravilhoso. Mais uma participação do pastor Paulo. Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor a todos. Amém. Foi falado aqui agora, o pastor Marcos já tinha falado a respeito de maldição, de maledicência. É interessante que aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele diz assim, no versículo 9 e 10, ele diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos ficar aqui com maldizentes. Sendo bem breve, a gente observa que as pessoas têm a tendência de amaldiçoar as outras pessoas. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que tecem uma palavra de maldição para como está sendo falado aqui. Não vai dar certo, você não vai dar nada, vai dar tudo errado, não funciona. Então, quer dizer, todo maldizente, no meu entendimento, ele não passa de secretário de Satanás. Porque quando ele abre a boca para proferir uma coisa negativa, são palavras de destruição. E como foi falado aqui, o pastor Marcos citou, nós temos o quê? Que profetizar. Vai dar certo, Deus vai abençoar, Deus vai mudar, por mais difícil que estejam as coisas. Porque a gente percebe isso, por exemplo, uma pessoa está num caminho ruim. Quantas vezes a gente não ouve, às vezes os próprios pais amaldiçoando, isso não vai dar nada, isso não vai dar nada na vida, não vai crescer, não vai prosperar, não vai acontecer nada de bom na vida dessa pessoa. Chega para a criança e diz, você é um burro, você é um tonto, você não vai aprender, e não sabe que aquela palavra de maldição arruina a vida daquela pessoa pelo resto da vida daquela pessoa. Porque todo mundo pensa que matar uma pessoa é simplesmente com uma arma de fogo ou com uma faca. Mas a língua ela tem um poder muito mais destruidor do que simplesmente tirar a vida de uma pessoa. Porque quando se tira a vida de uma pessoa por uma arma, você aniquila a vida daquela pessoa. Mas a língua ela é capaz de destruir uma geração inteira. Por isso que realmente nós somos chamados para quê? Nós somos chamados verdadeiramente para abençoar.
Quando eu entrei aqui hoje de manhã, eu disse ao Senhor, assim, falei, Senhor, que hoje seja um dia abençoado na vida dos meus irmãos, que haja aqui neste dia, neste culto, nesta aprendizagem aqui da escola dominical, que haja entendimento, que haja sabedoria, que nós possamos sair daqui renovados, instruídos, crescidos, abençoados, amados, revestidos. É assim que eu penso e é assim que Deus quer que nós façamos. Então, nas nossas mentes, né, na nossa boca, no nosso coração, porque a palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Foi falado aqui da palavra. Então, quando nós nos enchemos da palavra, quando nós enchemos o nosso coração, se torna uma fonte que só sai coisas boas. Então, é assim que tem que ser nas nossas vidas. Aquele trabalho não deu certo hoje, mas amanhã vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Aquele filho não aprendeu hoje, mas ele vai aprender em nome do Senhor Jesus. Isso me faz eu lembrar, para concluir, a história de Thomas Alva Edison, né, o inventor da lâmpada elétrica. Eu tenho essa história porque eu trabalho na área, então a gente sabe. Ele, quando era criança, os professores mandavam chamar a mãe dele para tirar ele da escola, porque ele não aprendia. E os próprios professores diziam, ele não vai dar nada, esse menino é burro, ele não funciona. E quando chegava na casa dele, a mãe dele mudava, a mãe dele dizia assim, você vai, meu filho, ser alguma coisa, você vai crescer, você só está se incomodando porque você é muito inteligente. E o que aconteceu? Foi um dos maiores inventores que a humanidade pôde conhecer. E nós utilizamos coisas que uma pessoa que diziam que era burro, que não ia para frente, mas a mãe dizia que ele ia, ele conseguiu reverter a história do mundo. Lâmpada elétrica, telefone, toca-discos, enfim, uma série de situações. Então, nós devemos, sim, como disse o pastor Marcos, profetizar vitória nas nossas vidas e na vida dos outros. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém. Tópico 2, irmãos. Capacidade da língua. As pequenas coisas no governo do todo. Tiago faz uma analogia acerca da nossa capacidade de usarmos a língua. Ele remete-nos ao exemplo do leme dos navios e do freio dos cavalos. Aqui, irmãos, é um ponto muito importante. Eu creio que é o ponto culminante da nossa lição. Irmãos, um navio, existem navios aí de uma capacidade de transporte muito grande. Navio de muitas, centenas de toneladas. É algo impressionante. Mas o que faz esse navio mudar de rota é um instrumento muito pequeno. É muito pequeno. Chama de leme. Quando ele muda a posição, essa grande embarcação agora vai mudar de rota. Agora, como uma monstruosidade desta vai mudar de rota através de uma pequena ferramenta que está lá embaixo, que ninguém vê. Ele mudou, agora esta grande embarcação vai mudar de direção. Tiago fala, irmãos, ele usa isso como exemplo, dizendo que o homem, ele consegue mudar a rota de uma grande embarcação. Ele consegue. De um grande navio, com um pequeno instrumento, ele muda, ele não precisa exercer uma força para mudar a direção. Ou seja, ele tem o domínio da grande embarcação. E depois ele usa também o cavalo. Cavalo perto de um homem, em termos de força e peso, a diferença é descomunal. Mas com um pequeno mover do braço, você pede para o animal ir para a direita e para a esquerda. Quando você puxa as duas cordinhas, você para o animal, ou seja, você tem o domínio. Aquelas pessoas que trabalham em circo, os domadores de leões, de elefante, os irmãos já viram, através dos meios de comunicação, ele faz um sinal, o elefante abaixa, o elefante sobe, e movimentos diferentes. Ou seja, o homem tem o domínio de um elefante que tem 5, 6, 10 toneladas.
daquele tamanhozinho, em frente a um animal tão grande e tão forte. Agora, irmãos, se o homem domina a natureza, domina os animais, domina uma grande embarcação, Tiago diz assim, mas o homem não tem o domínio da sua língua. Isso, irmãos, precisa ficar muito claro aqui nesta manhã, diante, assim, nos nossos corações, que Deus deu uma capacidade para você dominar a natureza, tantas coisas, mas você não tem a capacidade de dominar a sua língua. Você não tem a capacidade de ter esse domínio. Mas então, como assim? Você não tem, mas em Deus você pode. Em Deus você pode. Você pode dominar a sua língua sozinho você não consegue. Sem a ajuda de Deus você não consegue. Mas se você buscar em Deus, você vai ter esse controle. Você vai ter essa ajuda. Você precisa buscar em Deus esta ajuda para você controlar esse órgão tão perigoso, tão terrível, que tem um poder de destruição muito grande. Veja aqui o tópico 2. A língua também é um fogo. É misericórdia mesmo. Misericórdia. Apareceu a igreja, amém? Essa lição aqui tem sido assim um arremate. Engraçado que há um mês atrás, mais ou menos, o Espírito Santo de Deus fala sempre, comigo, e vê assim na minha mente, eu não vou mais falar de ninguém, eu não vou mais, até comentei com a minha esposa ontem, mas faz um mês mais ou menos, eu não vou mais mencionar o nome de ninguém. Se eu ver alguma rodinha que começou a mencionar o nome de alguma pessoa, eu vou sair daquela roda. É engraçado, que hoje, vendo essa lição aqui, o cuidado com a língua, é o Espírito Santo falando, cuidado com a língua. Cuidado com o que você fala. Eu gostaria até que, no final das minhas palavras, os irmãos que são mestres, professores, explicassem por que nossas palavras têm tanto poder no mundo espiritual. Mencionasse alguma passagem bíblica, porque até hoje eu não encontrei isso. Por que nossas palavras têm tanto peso no mundo espiritual? É como que se Deus dependesse disso. Eu não sei como explicar isso. Mas eu cheguei à conclusão que a melhor coisa que nós podemos fazer mesmo é ficar quieto. Talvez possamos até nos passar como bobo, desapercebido. Não, ele é um bobo, é isso, é aquilo. Estou generalizando, tá? Mas no século XXI, hoje, internet, não tem mais ninguém bobo no mundo. E quem controla isso realmente é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá esse controle para que nós possamos não pronunciar certas coisas, que, na maioria das vezes, essas coisas que nos colocam enrascadas, Eu peço sempre a Deus o cuidado de o que falar, o que pensar. E quando, às vezes, eu não tenho esse cuidado, a minha esposa tem esse cuidado, ela fala comigo, você não deveria falar isso. Às vezes, quando a gente passa, é despercebido, mas Deus usa até a minha esposa também para isso. E essa lição aqui está sendo muito importante. Se Deus falou comigo, se Deus está trazendo essa lição hoje aqui, é porque realmente Ele tem esse cuidado e realmente Ele está querendo falar alguma coisa para mim. Agradeço a oportunidade, amém. Irmãos, nós precisamos liberar combustível. Nós precisamos liberar combustível. Deus resolveu se mover através do quê? Da oração. Deus se move através das orações. Deus se move através das orações. Se você orar, Deus se move. Agora, quando você ora, você libera combustível para Deus agir. Amém? Quando você ora, você libera. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Então você precisa liberar combustível para o mundo espiritual, para Deus agir. Você precisa. Essa pergunta do irmão Samuel é muito importante.
Por que eu devo orar? Porque você precisa liberar. Através da sua palavra, da sua fala, das suas atitudes. Isso vai gerar em Deus algo para você, para Deus agir. Agora, para o outro lado, também é assim. Quando você libera algo mal para o mundo espiritual da maldade, também tem combustível para o diabo agir. Então, quando você abre brecha, o diabo entra. Quando você libera as coisas, o diabo trabalha. Por isso que a leitura bíblica que o nosso irmão diz que os maldizentes não herdarão o reino do céu, porque são pessoas que liberam combustível para o diabo trabalhar. É muito forte, irmãos, essa lição, ela é muito forte. Você precisa dizer assim: Deus, eu vou orar, eu vou falar contigo, eu vou tocar os céus, eu vou buscar. Então, quando você busca em Deus, você está liberando algo para Deus trabalhar. E Jesus ensinou assim, que nós deveríamos somente... Jesus ensinou que nós deveríamos orar. Jesus ensinou. Então, oração, você está preparando todo um cenário para um agir de Deus. Amém? Pastor, paz do Senhor, igreja. Eu vim de um lar de maldição. Minha mãe era macumbeira e ela amaldiçoou todos os filhos. Você tem que morrer tantos antes de eu morrer. E assim foi. Eu, pequena, eu via aquilo. E quando a minha mãe adoecia, eu nem conhecia o evangelho, eu dizia: passa para mim essa dor, porque a mãe precisa nos sustentar. Eu tinha uns 9 anos, 10. Eu dizia: passa para mim, eu adoecia direto. E a minha mãe ficava boa. Aí eu observava, eu disse: que negócio é esse? Mas eu não... pequena, né? Fui crescendo, varrendo rua para ganhar dinheiro, para ajudar minha mãe, separado do meu pai, e fui vendo. E a minha mãe amaldiçoando e dizendo. Até que eu conheci o evangelho e comecei a entender. Aí eu vi a minha mãe dizer assim, ó: hoje vai pegar fogo em tal casa. Para as pessoas que iam na casa, na macumba dela lá. Daí o que acontecia? Passava uma semana, chegava aquele homem com um maço de dinheiro e eu cuidava. Eu era que nem aquela moça que a mãe tinha, aquele da lepra. Eu estava sempre espiando, vendo que a minha mãe, como é que ela trabalhava aquele negócio ali. Tanto é que eu sou a única evangélica da casa. Bom, o que aconteceu? Eu cuidava tudo que era passo. E ela queria que você... Tu é cambona esse negócio aqui. Eu digo negócio hoje porque eu não entendi aquilo. E eu fugia muito para não ser. Tanto é que casei com 16 anos e saí fora. Eu quero dizer, maldição. Minha mãe dizia, quando chegava com um maço de dinheiro, a pessoa ia entregar. Olha que queimou a casa. Agora, eu digo uma coisa para vocês. Desde o momento que eu entendi... que eu comecei a compreender que eu não sabia que era versículo, nem capítulo, eu passei a dizer: eu quero saber que negócio é esse. Que poder era aquele que tinha lá, e agora o que essas irmãs falam aqui dentro dessa igreja? Lá numa igreja no sul. Começou lá. O que aconteceu? Entrou poder nas minhas palavras. Eu disse assim: eu quero uma casa no bairro Vila Nova. O meu filho tinha 19 anos, eu disse: tu vai embora para uma cidade, tu vai sair daqui. Tu tá louca, fanática com esses teus crentes. 15 dias, meu filho estava sendo transferido para cá, está aqui hoje. Se eu estou aqui hoje, porque Deus trouxe meu filho e trouxe eu. Eu disse: eu vou vencer, eu vou criar esse menino. Esse menino vai casar, ele não vai viver de fornicação. Ele vai casar, embora tenha dado uns trabalhinhos aqui, quando chegou aqui, porque lá não dava, não conhecia nada, nem mundo nenhum assim. Deu, mas ele casou. Palavra, eu disse: eu vou vencer, eu vou vencer. Em nome de Jesus, eu estou vencendo. Eu vou ter uma casa mobiliada. Por que mobiliada? Porque eu tenho que aproveitar aqui na terra enquanto Deus tem. É aqui, primeiro céu, meu pequeno céu. Faça da minha casa. Deus deu, tem dado. Eu vou ser curada do coração. Jesus me curou. Eu vou ser curada do intestino. Eu fui. Agora deu uma bactéria. Um problema daqui que não dá para espalhar muito, porque senão fica todo mundo assustado comigo. Mas eu tive desse tamanho, a semana atrás. A irmã Araci sabe de toda a história. Eu vou sair dessa. E cortar aqui por fora, para drenar, para tirar o problema que se chama celulite facial. Entendeu? Porque eu peguei do hospital lá no sul com aquela menina que era celulite facial. Vou contar agora. Não temas, porque estou livre já do mal. Eu vou sair dessa dentro de casa. Mas sabe quantas horas de oração? Amanheci hoje. Amanheci. Se eu dormir 3 horas, foi muito. Tem que ter oração. Amém. Eu sou falha.
tenho minhas falhas, mas tem que ter oração. Tem que ter louvor, agradecimento e obediência em primeiro lugar. Se não tiver obediência, te arrepende. Hoje eu disse, Senhor, tu é meu advogado, Senhor. Me julga minhas causas aqui na terra. E termina a função. Mas é profetizar, vai acontecer, vai ter coisa boa, vai. Não adianta, não vou achar que... Pode alguém dizer que não vai dar. Para mim, não tem essa palavra que não vai dar. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai sair do mal. Vai sair da doença. Vai sair da mentira. Vai sair da dor. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nosso tempo está já terminando aqui. Irmãos, me ajude aí, porque senão não vou conseguir concluir a nossa lição hoje. Amém? Vamos para o tópico 2. Ponto 2 do tópico 2. A língua também é um fogo. Quantas pessoas não frequentam mais as nossas reuniões porque foram feridas com palavras? Aqui, irmãos, é muito sério. É muito sério. Quantas pessoas já não estão mais conosco porque foram feridas? A Bíblia diz que é mais fácil conquistar uma cidade do que um coração ferido. É mais fácil você conquistar Campinas, que tem mais de 1 milhão de habitantes, do que um coração ferido. Olha, irmãos, Jesus disse, o tal seria bom que nem tivesse nascido. Uma pessoa que fere, uma pessoa que machuca, uma pessoa que destrói. Jesus disse, o tal seria melhor que nem tivesse nascido. Então, antes de você proferir uma palavra que vai destruir alguém, que vai ferir alguém, pense mais. Busque em Deus. Busque em Deus. Irmãos, a grande porcentagem de pessoas que se afastaram da igreja é porque dentro da igreja foram feridas, foram machucadas. Ouviram palavras tão pesadas que não tiveram mais força de voltar. Um lugar que era para receber carinho, receber amor, receber uma palavra de ajuda, receberam palavras que ela não conseguiu administrar essas palavras. Eu disse aos irmãos que eu era garoto, eu ensaiei um hino, e quando eu fui cantar o hino, disse, agora eu vou cantar. E eu cantei aquele hino, e quando eu acabei de cantar, eu sentei do lado, um moço disse assim, você vai cantar esse hino? Mal do jeito que você cantou? Irmãos, eu peguei aquela palavra, e assim, por longo da minha vida, eu disse, eu não sei cantar. Eu não sei cantar. Aquilo entrou na minha mente, e aí eu passei a ser cantor de banheiro. Cantava no banheiro, para ninguém me ver eu cantando. Eu entrava no banheiro e começava a cantar. Irmãos, devemos ter muito cuidado, por isso que o salmista diz assim, guarda o teu pé quando entrar na casa do teu Deus. Aquele lugar de você, irmãos, entrar e dizer, Senhor, me protege, Senhor, me guarda, não deixa eu ser um instrumento que vai levar alguém a sair daqui triste e chorando. Não deixa, Senhor. Ajude para que eu seja um instrumento aqui, para ser o elevo espiritual das pessoas, daquele irmão que está sentando ao meu lado. Há pessoas, irmãos, que sentam no banco da igreja e começam a conversar. E o outro não consegue assistir o culto. E começa a conversar tantos assuntos, e assuntos não concernentes às coisas de Deus. Aí o irmão sai daquele banco, vai para o outro lado. É pior.
Saúde da igreja com a paz do Senhor. Irmãos, essas pessoas que saem da igreja por uma palavra, eu acho que essas pessoas não estão alicerçadas na rocha. São pessoas que não estão firmadas na palavra, então escuta uma coisa e já se aborrece, se machuca, porque por dentro. Então, eu queria que o senhor explicasse essas coisas que acontecem com essas pessoas. Sim, irmão, nós estamos aqui em um processo, irmãos, de aperfeiçoamento. Exatamente. Então, por as pessoas não estarem bem preparadas, aqui não é lugar de você proferir palavras, que a pessoa não tem uma estrutura para tal. Então, quando não só na igreja, mas em outros lugares que nós passamos, a nossa postura, a nossa posição, seja de ajuda. Você deve ser um canal de bênção. Amém. Amém? Amém. Você deve ser um canal de bênção para as pessoas. E não fazer com que as pessoas, ao chegar aqui, ou lá no seu trabalho, ou em casa, dizer palavras que vai causar tristeza para as pessoas. Porque nem sempre as pessoas estão nos mesmos patamares. Verdade, pai. Uns estão nascendo na fé, outros estão recebendo leite, outros estão já recebendo um mingauzinho, outros já estão recebendo um alimento mais sólido, e outros já estão preparados para receber uma feijoada. Agora, como é que você vem com uma feijoada para alguém que está recebendo leite? Se ele não está preparado para receber uma feijoada, e você dá uma feijoada para ele vai morrer. Então, irmãos, antes de você se pronunciar, antes de você falar alguma coisa, analisa, Espírito Santo, me controla, me ajuda. Senhor, eu preciso ajudar o meu irmão. Às vezes ele está se portando de uma forma assim, fraca. Mas você não pode chegar ali e jogar uma feijoada em cima dele. Até porque, irmãos, o adubo demais mata. Tem que ter a medida certa. O adubo é bom, mas na medida certa. A vacina é boa, mas na medida certa. Tudo tem a sua medida, irmãos. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Há pessoas que procuram, irmãos, um lugarzinho fermentado para chegar ali e fermentar mais ainda. As redes sociais têm sido algo importante, mas, irmãos, lembra-se que a ciência foi liberada para o bem e para o mal. Não faça das redes sociais um canal para o mal. Graças a Deus, eu não tenho Facebook. Graças a Deus eu não tenho isso aí. E se você não quiser mais do Facebook, traga aqui que eu deleto. Eu deleto. Porque serpentear coisas, irmãos, mal, isso tem trazido tanto transtorno para a vida de muitas vidas e muitas famílias. E tem pessoas que não conseguem se erguer, irmãos, porque foram tratadas de forma duríssima. Lembra-se que existe a palavra misericórdia. Você tem que aplicar a misericórdia nas pessoas. Jesus chamou para você ser misericordioso. Ser uma pessoa que ajude as pessoas, para que levante as pessoas, para você orar para as pessoas, para você abençoar as pessoas. Nós saímos, irmãos, de um lugar chamado trevas. Nós estávamos num lugar em que as pessoas viviam caindo e tropeçando. Jesus nos chamou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz, para que sejamos luz para as pessoas, para que sejamos bênção para as pessoas e nunca maldição. Há pessoas que usam de subterfúgio para destruir pessoas. Arma uma cilada para derrubar o seu irmão. Ele prepara todo um cenário, irmãos. Ele arquiteta tudo. Disse, agora eu vou arrumar uma bomba, eu vou arrumar um dispositivo, eu vou pegar aquela pessoa.
E a pessoa vem caminhando, e de repente tropeça. Ah, peguei. Usa um segundo para destruir um terceiro. Disse, aquele irmão tem uma fraqueza, eu vou pegar ele nessa fraqueza dele. Aí ele prepara um dispositivo. E vem um coitadinho do irmão, o irmão cai, disse, agora peguei. Mas eu vou dizer, Deus está vendo tudo isso aí. Deus está enxergando tudo isso aí. Deus está vendo tudo. Se você quer buscar os seus objetivos, não use o seu irmão de escudo. Não faça isso. Vá para os pés de Jesus e vá atrás dos seus objetivos e não use o seu irmão como escudo. Palavras terríveis. Isso é muito sério, irmãos. Pessoas que já abandonaram a igreja, foram destruídas, foram pisadas, foram amaldiçoadas. E o nosso comentarista fala que, às vezes, você não precisa, para destruir alguém, irmãos, você não precisa trazer aí um caminhão de gasolina, não. Soltou uma fagulha. E, de repente, para quem ele solta a fagulha, irmão, amanhã isso aí está uma floresta acesa. E a pessoa não consegue se erguer. Então, lembrando que aquele lugar é um hospital de Deus, em que as pessoas estão num processo de construção. Glória ao Senhor. Eu preciso hoje ser melhor do que ontem. Amém? Eu estou em fase de edificação. O Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Eu vim aqui porque eu preciso melhorar. Eu preciso me ajustar. Eu preciso crescer. Então, se você sabe que o seu irmão tem uma fraqueza, então faça de uma forma secreta. Jesus, eu vou orar e vou jejuar pelo irmão João, pela irmã Maria, pelo irmão Paulo, para ele crescer e solidificar. Esse é o papel do bom cristão. Esse é o papel. Você deve orar pelos seus mestres. Você deve orar pelos seus pastores. Você deve orar por aqueles que ministram na casa de Deus, por aqueles que estão no ministério do louvor, para aqueles que estão aqui trabalhando. Você diz, Senhor, abençoa ele, abençoa o porteiro, abençoa o zelador, abençoa a irmã secretária, abençoa fulano. Jesus, eu quero abençoar o povo, eu quero abençoar a igreja, eu quero abençoar esse bairro, eu quero abençoar essa cidade, eu quero abençoar o Brasil. Tem alguém falando mal da presidenta? Não, meu irmão, não fale mal, não. Falando mal do prefeito, tem 3 e você chega a virar 4, não. Você tem que chegar ali e fazer a diferença, não. Não vamos falar mal, vamos orar por ele. Estão falando mal do professor, porque o professor, pelo diretor, pelo coordenador da escola, vamos destruir, vamos fazer parte desse baixo-assinado para tirar o professor. Você vai na sua casa e diz, abençoa, pai, aquele professor. Abençoa, muda ele, ajuda ele, dê graça para ele. Mas aquele professor fala tudo errado. Aquele professor não serve. Irmãos, que Deus nos guarde. Que Deus nos ajude. O outro tópico é bênção e maldição. Ou, irmãos, ou você está debaixo da bênção, ou você está debaixo de uma maldição. Ou você é um canal que gera bênção, ou você é um canal que gera maldição. Não tem 3 vias, não. É 2 vias só. Mas queira o Senhor que nesta manhã, glória a Deus, nós saímos daqui melhor. Amém? Eu preciso melhorar, Espírito Santo. Eu preciso melhorar, Espírito Santo. Você tem todo esse dia de domingo hoje para chegar em casa, enfim, vir para o culto e dizer, Senhor, as pessoas que eu encontrar, eu vou bendizer, eu vou abençoar. Olha para as virtudes das pessoas e começa a dizer o bem. Começa a olhar os pontos altos que as pessoas têm e começa a dizer, essa pessoa. Começa a exercitar, irmãos, falar o bem. Deixa o seu coração abrir para o bem. Deixa o seu coração fluir para o bem.
E aquilo que as pessoas precisam melhorar, eu disse, eu vou buscar em Deus. E essas pessoas vão melhorar. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, que nós estamos melhorando. Amém? Aleluia! Glória ao Senhor. Existe um corinho, nós vamos cantar agora para tirar a nossa oferta. Sempre melhorando? Vamos cantar? E vamos ofertar ao Senhor. Eu não sei, irmã Renata, irmão Samuel. Porque nessa lição começa que todos nós tropeçamos. Todos nós precisamos melhorar. Então, vamos melhorar em Cristo. É o outro. Ninguém conhece? Conhece? Então canta outro. Pode cantar outro. Essa lição de hoje está convidando para orar, viu? Para a gente orar mais. Pode ser. Pode. Outra lá. Vamos cantar, irmãos, com muita alegria. E vamos ofertar ao Senhor. Esta oferta, irmão, é destinada para a aquisição das nossas revistas, da escola dominical. E vamos ofertar com alegria. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há
ofendeu muito a sua esposa, ofendeu muito, ela foi embora de casa. E ele agora queria que a sua esposa voltasse para casa. Então ele passou a orar e a jejuar para que a sua esposa voltasse. Ele orava e jejuava e a sua esposa não voltava. Quando foi um dia, alguém disse, mas você precisa fazer algo diferente. Ele disse, não, eu já estou orando e estou jejuando. Ele disse, não, você precisa ir até ela e pedir perdão. Se você for, ela vai voltar. Aí ele tomou pé na estrada e foi aonde ela estava, na casa de sua mãe, e chamou no portão e disse, meu bem, eu vim aqui porque eu quero lhe pedir perdão. E ela saltou, pulou no seu pescoço e o beijou, e choraram e se perdoaram. Irmãos, há coisas que nós precisamos tomar o caminho certo. Não adianta você orar e jejuar, se você tem que ir até o seu irmão e pedir perdão, para que as feridas sejam saradas. Toma força, meu irmão. Se você feriu alguém, se você magoou alguém, pegue o caminho certo. Não que orar e jejuar não esteja correto, mas a coisa que você precisa ir lá e consertar. Se você feriu, é ali que você tem que curar. É ali que você tem que resgatar. Peça perdão, se ajuste, se acerta. E com certeza você será muito feliz. Se você machucou alguém na estrada da vida, e você puder fazer isto, pega o telefone, manda uma carta, manda um e-mail, não sei, mas faça alguma coisa. Faça um resgate. Faça um resgate. E Deus vai lhe abençoar. Eu sei que eu falo com vocês aqui, e falo com tantas pessoas na internet. Você precisa ir até esta pessoa e reconciliar. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar a Deus. Lembrando aos irmãos que às 18 horas, mais um momento de adoração e louvor, ministração da palavra de Deus. Deus tem falado. Se você não vem aos cultos às terças, acesse o nosso site, às quartas-feiras. Às quintas-feiras nós temos aqui uma série de estudo, nós estamos estudando um livro de Neemias, tem sido assim muito oportuno. Se você também não vem de quinta, acesse o nosso site, e Deus tem falado aqui de uma forma poderosa. Amém? Vamos orar? Pai, neste momento, eu posso te louvar, Senhor. Oh, Jesus, nesta manhã tão linda e tão maravilhosa, quando, Senhor, nós podemos parar aqui, Senhor, e meditar a Tua palavra. Quanto, Senhor, precisamos crescer. Quanto, Senhor, precisamos melhorar em nossa vida. Quanto precisamos, Senhor, de Ti. Quanto precisamos, Senhor, ser um fator de bênção, Senhor, aqui nesta terra. Nós somos chamados, Senhor, para ser um agente multiplicador do bem. Abençoar as pessoas. Curar os enfermos. Limpar os leprosos. Ressuscitar os mortos. Enfim, Senhor, fazer a diferença aqui nesta terra. Abençoa, Pai, os Teus filhos. No exercício, Senhor, da sua vida cristã. Que eles possam, Senhor, aleluia, levar a Tua boa semente. Levar a Tua palavra. Levar a paz. Levar o gozo. Levar a mansidão. Levar a benignidade, Senhor. Ser o fruto, Senhor, do Teu grande amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, as empresas. Abençoa, Senhor, esta Campinas. Abençoa, Senhor, esse Brasil. Abençoa, Senhor, os vereadores. Abençoa os prefeitos. Abençoa, Senhor, o presidente, Pai. Abençoa esta nação. Que possamos ser uma nação próspera. Que possamos, Senhor, ganhar esse Brasil para Ti. E que as pessoas que estão ao alcance da nossa voz possam, Senhor, ser um agente multiplicador. Ser, Senhor, algo do céu. Ser um bandeirante do céu. Em nome do Senhor Jesus.
Eu creio, Pai, que nós podemos fazer muito mais para Ti, que nós podemos, Senhor, agir de forma, Senhor, diferenciada aqui nesta terra, dar as condições para tal, Senhor. Ajuda, dê uma estrutura, Senhor, mais sólida. Entra, Senhor, nas nossas emoções. Tira, Pai, as fragilidades. Tira, Senhor, as imperfeições. Tira, Senhor, aquilo que impede, gera um crescimento, Senhor, na nossa vida. Poda, Espírito Santo, vem com a tua pá, vem com a tua vassoura, limpa, Senhor, do nosso coração, dai-nos uma fé, Senhor, verdadeira, e que a nossa língua seja adestrada, Pai, para proferir palavras que vai tocar o céu, que vai tocar os corações, que vai levantar vidas, Senhor. Transforma os nossos ambientes em ambientes saudáveis, salutar, ao ponto, Senhor, que as forças satânicas sejam amordaçadas e que as forças do inferno caiam por terra. Usa, Senhor, muda a frequência das nossas vozes e que as nossas vozes tenham a frequência dos céus, que o nosso louvor, que a nossa adoração, que a ministração da nossa palavra possa tocar vidas, não somente os ouvidos, mas também o coração. Meu Deus, que a tua palavra possa entrar em lugares, Senhor, em que a medicina não entra, em que a psicologia não entra, mas a tua palavra entra, Senhor. Usa a tua igreja, usa os teus vasos, usa os levitas, usa o sacerdote, usa as crianças, usa os jovens, usa, Senhor, os senhores e as senhoras. Enfim, Senhor, que a tua igreja seja inflamada, mas não do fogo do mal, mas do fogo do céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ao sairmos, Pai, desta reunião, meu Deus, ao chegar em casa, muda, Senhor, chaveia a nossa vida para, Senhor, ser canal de bênçãos aqui nesta terra. Em nome do Senhor Jesus, que estas palavras desta manhã possa causar um efeito extraordinário em nossa vida, tanto aqueles que estão conosco aqui em Vila Nova, mas os nossos alunos da IBD Online, em nome do Senhor Jesus. Ao chegarmos amanhã, Senhor, no nosso trabalho, as pessoas possam ouvir palavras diferentes em nossa vida, que nós possamos abençoar o nosso chefe, que nós possamos abençoar os nossos colegas de trabalho, que nós possamos abençoar as pessoas que estão dentro do ônibus, os cobradores, os motoristas, os zeladores, Senhor, dos prédios. Ó Senhor, afasta Satanás, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que a nossa língua possa ter salívia santa, que nós possamos profetizar, Senhor, ainda durante este dia, esta noite, que através das redes sociais possamos usá-las, Senhor, nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Que haja uma proteção, Senhor, toda especial em nossa vida, a fim, Senhor, que os nossos olhos sejam santificados, que os nossos ouvidos sejam santificados e que o nosso corpo inteiro seja santificado para Ti. É o que nós te pedimos e te louvamos, agora e sempre. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória ao Senhor para sempre. Glória ao Senhor para sempre. Glória ao Senhor para sempre. A sua rede social, irmãos, está sendo santificada. Deleta todas as palavras que estão lá e que foram memorizadas. Tira do seu computador todas as palavras que são oriundas do mal. Deleta as fotos, deleta tudo, joga tudo no fogo, irmãos, e queima. Tira tudo, deleta tudo. O Espírito Santo está nos chamando para a excelência. Deus nos chamou para a santificação. Santifica o seu carro, santifica o seu celular, santifica a sua língua, santifica a sua mente, santifica a sua mesa de trabalho. Eu disse para minha gerente, você precisa tirar essa foto aqui do Elvis Presley. Eu disse, mas o que é isso? Deus está mandando você tirar esta foto. Eu disse, eu fui em uma igreja, eu senti isto mesmo. Pode tirar, porque os nossos ambientes têm que ser, irmão, saturados, é da glória de Deus. Tira essa idolatria.
Tira estas coisas. Irmãos, Jesus nos chamou para a santificação. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Quem sabe é esse pedacinho mais que está faltando para você. Quem sabe é um pouquinho mais que você está precisando para o grande agir de Deus na sua vida. E Deus vai tirar, irmãos, a tua presença. Deus vai tirar de perto de você as peçonhas, as maldições. Vai se afastar. À medida que você se aproximar de Deus, vai sair sapo, vai sair cascavel, vai sair urutu, vai sair jacaré, vai sair tudo, porque a glória de Deus vai vir sobre a sua vida. Não haverá mais lugar para trevas. Os maldizentes vão ter que se converter a Jesus Cristo. Hoje não ficarão mais aqui, irmãos, até que hajam mudanças nas suas vidas. Deus vai mandar sobre esta igreja algo poderoso. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos afinar, irmãos, com os instrumentos do céu. Diga: Jesus, a minha voz precisa estar na frequência do céu. A minha vida precisa estar na frequência do céu. E assim o som será produzido. E o diabo conhece a frequência do céu. Oh, Espírito Santo, cuida de nós. Cuida, Espírito Santo, da nossa vida. Cuida, Senhor, da nossa língua. Cuida, Senhor. E Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Irmãos, creia, o Espírito Santo está nos chamando nesta manhã para patamares mais excelentes. E Ele tem vontade, tem desejo que isso aconteça. Amém?